Nesta noite, nosso tema está na tela. Nós intitulamos A Meia Hora de Silêncio, que se encontra em Apocalipse capítulo 8, verso 1. Eu quero falar sobre esta meia hora de silêncio. É um pouco enigmático, mas, irmão, é tão simples isso aqui, mas ao mesmo tempo é tão sublime, é tão maravilhoso. Eu tenho certeza que vai nos ajudar a entender muitas coisas, não é? Então, aqui em Apocalipse 8, verso 1, diz assim, ó: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. É um pouco enigmático, mas é bem simples, como nós veremos ao longo da lição. É bem simples mesmo, o profeta revela isso para nós. Primeiro vou fazer uma base até chegarmos no ponto que nós queremos. E a razão que eu faço isso é porque tem muitas pessoas que estão nos acompanhando que querem se inteirar com isso que nós temos falado nesses últimos 2 anos, e eu estou dando uma oportunidade ao repetir. E com essas repetições sempre vem aquelas pepitas, né? Aquelas coisas que nós não tínhamos visto, e nós somos abençoados por isso. Então, mais uma vez, saúdo a todos vocês agora. Vamos começar a nossa lição. Agora, a minha base hoje, eu quero mostrar um negócio muito fenomenal para vocês aqui. E isso aqui me chamou muita atenção quando o profeta nos ensinou estas coisas. O nosso assunto, obviamente, tem sido a respeito de Apocalipse 19, que fala do regresso da noiva depois dos 3 anos e meio na glória, que nós assim o cremos conforme nos foi ensinado pelas Escrituras, pela boca de Deus, um profeta, vindicado pelas Escrituras, não é? Então, lá diz assim, pode colocar o verso aqui, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro e julga. Eu quero que você note essa palavra aqui. Quando voltar, depois dos 3 anos e meio, quando Cristo volta com a noiva, está dizendo aqui que ele vai julgar. Já está dizendo aqui no verso 11. E não só julgar, mas ele também vai guerrear. Ele vai julgar e ele vai guerrear. São 2 coisas que ele vai fazer ali depois desse período dos 3 anos e meio, quando ele regressar com a sua noiva, não é? Nós temos exaustivamente coberto esse quadro aí. Mas vamos lá então. O profeta refere-se a isso em várias mensagens. E há várias escrituras que se referem a este momento, a este período de tempo. Nós vamos tomar uma aqui, uma escritura que fala daquele período, quando ele estará glorificado e estará julgando. E o profeta menciona isso na visão de Patmos, em 1960. Dá uma olhada aqui. Agora, vamos lhe observar só mais um pouquinho, ao lermos o restante deste verso 13. Ele está lendo Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com o cinto de ouro. Agora aqui está mais provas de que esta doutrina está certa acerca de ser o dia do Senhor. Vocês notaram ele? Ele não era um sacerdote nesse tempo. E não era rei também. Ele era juiz. Para um pouquinho aqui e eu vou desenhar algo para vocês aqui no nosso quadrinho. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui. E nós temos ouvido muitos pregadores falarem a respeito do Supremo Juiz e etc e tal, mas nós não estamos vivendo nos dias do juízo. Nós não estamos vivendo nos dias do juízo, nós estamos vivendo nos dias da graça. E nós sabemos que também virá o período do seu reinado, quando ele será rei. E a noiva sai daqui debaixo de graça. Ela não sai daqui debaixo de condenação, debaixo de juízo. Ela sai daqui, a graça para ela está aberta até ela sair, não é? Então eu vou fazer aqui aquele quadrinho que nós sempre fazemos. E aqui nós temos os 3 anos e meio, né? Que é o período da tribulação. E nós vamos voltar aqui para adicionar informações nesse quadro. Vou usar uma cor diferente. Vamos usar essa cor aqui. Então, aqui nós temos os dias onde ele é um sacerdote. Que é até a subida da noiva. Né? Que é até a subida da noiva.
rapto. Porque ele está mediando por nós, mediando pelos santos, até que o rapto aconteça. Depois que o rapto acontecer, então vai mudar. Agora nós temos aqui, vou pular um pouquinho para frente, nós temos aqui no período do milênio, aqui na frente, deixa eu voltar um pouquinho, deixar do jeito que eu fiz aqui. Aqui nós vamos colocar rei, não é? Aqui é no milênio, ele será um rei. E nós temos aqui no período vigente, ele é um sacerdote durante as eras, até que o rapto aconteça. Agora o profeta está nos ensinando, eu vou usar uma cor diferente, que nesse entremeio entre sacerdote e rei, ele vai aparecer aqui como juiz. Como juiz. Aqui, quando o Senhor mesmo pelejar, quando o Senhor mesmo descer para julgar. Vocês entendem? O Supremo Juiz com 7 tranças. Com 7 tranças. Ele vestido com a vestimenta, com a sua toga, eu acredito que chama, não é? Com sua toga, ou aliás, a beca, né? E ali aquela roupagem, aquela roupagem de juiz. Então, é disso que o profeta está falando. Agora, vamos voltar aqui na citação e você vai entender melhor desse período. Olha ali o que ele está dizendo. Ele não era sacerdote nesse tempo, nesse dia do Senhor. Opa, vamos voltar no quadrinho, vamos adicionar outra informação. Quando ele é juiz, aqui se chama o dia do Senhor, que é mencionado em vários pontos da Bíblia, inclusive no livro de Joel. O dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Este é o dia do Senhor, aqui na frente. Aqui na frente. Ele enviou Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Aqui nas eras, mas lá na frente ele virá como o Supremo Juiz. Então volta aqui no nosso quadrinho e nós vamos entender exatamente isto. Ele está dizendo aqui na citação, ele não era sacerdote neste tempo. E não era rei também. Ele era juiz. Notem, o sacerdote, ele está olhando as características, né, descritas em Apocalipse 1:13. Notem, um sacerdote, um sumo sacerdote, quando ele entrava no santuário ou entrava para ministrar, para o serviço, ele amarrava o cinto ao redor da cintura. Amarrava o cinto na cintura, significava que ele estava servindo. Nunca o amarrava nos ombros. Mas aqui ele sai caminhando com o cinto amarrado em cima, com uma faixa sobre seu ombro. Cingido pelo peito, no seio aqui, com o cinto dourado amarrado em cima. O que é isto? Um advogado, um juiz. Opa, ele tem 2 atributos, advogado para interceder por alguém lá. Mas vamos deixar isso para depois. Juiz. O juiz com sua faixa sobre seu ombro, cingido aqui em cima, não embaixo como um sacerdote. Veja, isso mostra que ele não estava no seu sacerdócio aí, quer dizer, a mediação tinha acabado. João foi até lá no dia do Senhor e o viu vindo como um juiz. Então, essa terceira vinda, ele vem como juiz. Aqui na segunda vinda, ele desceu como um mediador, como um sacerdote, com sangue. Mas lá ele vem como juiz. Aí você diz assim, mas a nuvem apareceu do Supremo Juiz. É um sinal de que breve os dias do juízo estaria sobre a terra. É um sinal. Deus apontou no céu primeiro que ele faria um pouco depois na terra. Vocês creem que ele era um juiz? Vamos ler em São João 5:22 rapidamente. Veremos se ele é um juiz ou não. São João 5:22. Pois o Pai não julga ninguém, mas tem entregue todo o juízo ao Filho. Verdade isso? Ele é o juiz supremo. Ele é o juiz, o supremo juiz. E João mostra que ele não estava no dia de sua profecia, nesta visão, né, de Apocalipse 1:13, como um profeta, e nem ele estava lá na frente nos dias de seu reinado, rei, né, lá no milênio. Mas ele estava no dia do Senhor, como um juiz. Agora, quantos sabem que o sacerdote, tendo seu cinto, seu cordão amarrado na altura da cintura, significava que ele estava em serviço? Qualquer um que lê os testamentos, que conhece o Velho Testamento, sabe disso. Quando um sacerdote é amarrado aqui embaixo, ele está em serviço, ele é um servo.
Mas ele estava amarrado aqui em cima, um juiz. Visão de Patmos, 1960. Ele volta a dizer isto também na mensagem, e eu gosto demais dessa citação, porque esta citação nós não temos impressa esta mensagem ainda em português. Nós só temos o compilado, mas pregado no tabernáculo nós não temos. Alguns têm em espanhol, não é? Mas está aqui para vocês verem. Vamos lá. Mas entre sua operação sacerdotal e a de rei, quando o santuário é deixado, e então nós o encontramos lá. E João disse que ele estava no Espírito no dia do Senhor, não no sétimo dia, não na sétima era, não no domingo. Está tudo errado isso aí. Nós descobrimos isso, procuramos pela Escritura, foi no dia do Senhor. Este é o dia do homem. A vinda do Senhor será seu dia. Pois é, mas é a terceira. E nós o encontramos no dia do Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele tinha um cabelo branco como a neve, e nós sabemos que isto representa um juiz. Outra coisa, ele não era sacerdote lá, porque o sacerdote se cingia pelo meio, que significa serviço, mas ele estava cingido pelo peito, aqui em cima, que significa que ele era um juiz. Amém? E nós vimos ele caminhando no meio dos 7 candelabros. Agora, nós fomos até lá, no ancião de dias, estando de branco, no juízo do trono branco, quando Daniel viu. Veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve. A mesma visão que Daniel viu. E Daniel disse que lá era o juízo do trono branco. Agora, branco, os antigos juízes ingleses, durante anos, costumavam, quando se assentavam no trono de juízo, que eles se vestiam com aquela grande cabeleira branca, porque eles eram juízes. E João viu ele no dia do Senhor, quando ele era um juiz. Nós descobrimos que ele tinha olhos como chamas de fogo, que olhos, então, como chamas de fogo. Uma vez, aqueles olhos eram poucos visíveis por causa das lágrimas humanas, aqueles olhos podiam se fixar e chorar por um homem morrendo, e sabendo que nos próximos 5 minutos viveria novamente, mas apenas simpatia humana. Mas detrás daqueles olhos havia tal poder que ele podia olhar através da vida de alguém, ele dizer quem ele era e tudo a respeito dele. Porque estava vindo agora nesse reflexo, como fogo, olhos que podem percorrer toda a terra e ver tudo o que está acontecendo. Onde você se encontrará no dia do juízo, seus pecados estarão desnudos diante dele. E vocês notem que ele tinha, que saía de sua boca, uma espada de 2 gumes, que nós descobrimos que era a palavra. Nós vimos que seus pés eram latão reluzente, assim por diante, que significa sua fundação. Ele pisou no lagar da ira de Deus e pisou e carregou o pecado sobre ele e passou por aquilo, é verdade? E sua fundação é a nossa fundação. Vocês estão vendo aí. Maravilhoso quadro. O dia do Senhor. Isto é, quando ele não vai ser ainda rei, ele já deixou de ser sacerdote. Ele entra em uma outra fase. Ele entra em uma outra fase. Antes, há um entremeio entre a mediação sacerdotal e o reinado no período do milênio. Há uma brecha ali no meio, onde ele se apresenta de uma outra forma. E esta forma é encontrada em Apocalipse capítulo 1, aquela revelação sétupla da pessoa de Deus, onde ele aparece glorificado, onde ele aparece como um filho adotado, porque quando o filho era adotado, todo o juízo do pai, todo o julgamento do pai, todo o discernimento do pai, todo o poder do pai era passado para o filho. Então ali, todo o juízo que o pai tinha, ele disse, agora a ele ouvi. Mas ele não está sozinho ali. É isso que é muito importante, ele não está sozinho. Por isso que Paulo disse, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Pois ele não está sozinho. Em outros lugares, o profeta chega a dizer que Apocalipse 1, aquela pessoa é a noiva, por causa da vestimenta. Disse, olha, a Bíblia diz que está amarrado nos seios. Tinha seios, então é ele na forma dela. Mas não, com a característica também de juiz, uma juíza. Uma mulher estabelecendo juízo. E por aí vamos. Mas eu quero, primeiro, antes de nós passarmos por lá, eu quero trazer um quadro aqui maravilhoso. Eu estou muito empolgado nesta noite. Estou muito contente e eu espero que vocês gostem dessa lição. Vai ser maravilhosa. Garanto para vocês.